Verdadeira liberdade, parte 3. Nós começamos falando sobre o livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, de John Stott, falando do aspecto negativo da libertação e nós falamos sobre a culpa, libertação da culpa. Depois nós falamos a liberdade começa com perdão. É preciso se perdoar a si mesmo e perdoar o outro. Em seguida, nós falamos sobre a libertação do nosso ego. O egocentrismo. Ele diz ainda que o egocentrismo pode ser comparado ao pecado. Ao invés da palavra pecado, nós podemos falar egocentrismo. Isso significa a mesma coisa, porque muitas vezes a gente pensa em pecado como algo distante de nós, algo assassinato, roubo, e fala, eu não faço nada disso. Mas o egocentrismo, quando você deseja se colocar em primeiro lugar, você está pecando, porque o mandamento do Senhor é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus, ao próximo e a você. Você está aqui para servir ao próximo. É muito difícil porque é uma contracultura. Nós não estamos acostumados a isso. O que a nossa sociedade fala é para nos amar primeiro, para eu preciso me amar, para que eu ame o outro e para que eu ame a Deus. E essa inversão é idolatria. Depois, então, Jesus Cristo, que ressurgiu dos mortos, está vivo, pode nos libertar. E ele pode nos libertar, além disso, ele nos liberta do medo. Um medo que é natural em nós, né? Quem não tem medo, que mulher que não tem medo de barata, eu tô para ver, né? Que criança que não tem medo do escuro? São coisas assim, e depois os nossos medos mudam. Tem gente que tem medo de cobra, de sapo, não pode nem olhar em TV que fica com medo, né? Então, esses medos todos, né, Jesus vai tirando de nós. Né? Tem pessoas que são supersticiosas, né? Batem 3 vezes na madeira, né? Tudo isso são medos que as pessoas têm e que Jesus pode tirar. Nos Estados Unidos, os prédios, muitos prédios dos Estados Unidos, não têm o 13º andar, com a superstição de que aquilo dá azar. Então, eles do 12 passa para o 14. Só que eles não compreendem que o 14 é o 13. É tudo isso. Todo medo traz consigo uma paralisia. É essencial, portanto, trazer à luz os nossos medos e olhar para eles, especialmente à luz da vitória e da supremacia de Jesus Cristo. É colocar debaixo dos pés de Jesus a nossa culpa, o perdão, que muitas vezes a gente não consegue perdoar, e pedir a Ele que nos ajude a fazer esse movimento de perdão, né? Libertar do nosso ego, que é o pecado primordial, né? E do medo, dos medos que a gente tem, medo da morte, né? Medo e liberdade são mutuamente incompatíveis, diz o autor. Para mim, o autor, isso foi bem ilustrado certa vez por um jovem palestrante africano. Tínhamos andado discutindo sobre a necessidade dos cristãos se interessarem mais pela história natural como sendo criação de Deus. Antes de me tornar cristão, ele disse, eu tinha medo de muitas coisas, principalmente de cobra, mas agora acho difícil matar uma cobra, pois gosto de ficar olhando para elas. Graças a Deus, agora sou livre de verdade. Vamos orar? Senhor,
Hoje nós vimos que o Senhor nos livra, nos dá a verdadeira liberdade. O Senhor nos livra da nossa culpa, da culpa do pecado original, da culpa de não o adorarmos, da culpa de quem somos, né? Dos nossos erros. E também o Senhor nos dá a liberdade de perdoar, nos ajuda a perdoar, nos ensina a perdoar. O Senhor também, em terceiro lugar, nos liberta do medo, Senhor. Graças te damos por isso. Que o Senhor possa fazer diferença na nossa vida, que nós possamos entregar todo o nosso ser, todo o nosso ego, nosso egocentrismo aos pés da sua cruz. Eu te peço no seu nome, Senhor, porque Deus Pai está nos ouvindo e nos libertando. Amém e amém.